Vamos continuar nossa viagem pela arte contemporânea? Nós começamos a falar sobre esse assunto no vídeo Arte Contemporânea 1. Vimos que a multiplicidade é uma das principais características da arte que vem sendo feita desde a segunda metade do século XX. Os artistas que produzem arte contemporânea geralmente misturam técnicas, recursos, temas. O Instituto Inhotim, em Minas Gerais, possui um importante acervo de arte contemporânea, com obras expostas em suas galerias e jardins. Na primeira parte do nosso vídeo, conhecemos um pouco desse grande acervo. Agora, continuamos nossa visita ao Inhotim. Começamos pela galeria do artista brasileiro Miguel Rio Branco. O que você acha da experiência de estar num lugar como esse, com projeções, com vídeos, fotografias? Ela traz alguns detalhes, vamos falar da realidade brasileira, né? Mas demonstrando a diferença social, a desigualdade. Seja nas formas que a gente percebe nas pessoas, a relação dos animais, pobreza, seca, os olhares tristes. Muitas vezes quem está de fora não tem noção daquilo que está acontecendo na realidade das outras pessoas, né? É simplesmente um julgamento, algum pré-julgamento, pensamentos distorcidos. E dessa forma, igual foi montado todo um trabalho que, além de atrair pela arte, né, pelas fotografias, é uma forma de fazer uma leitura da vida de outras pessoas que estão sofrendo, que a gente não tem contato, que estão passando por situações que talvez muitos de nós não seríamos capazes de suportar, e eles estão ali suportando. Então, às vezes, a gente é retirado da realidade para ser colocado na realidade da arte, e a partir da arte a gente passa a rever o mundo de outra maneira. Sim, a própria arte, ela te leva dentro dela, é como se você estivesse vendo a sua vida, mas de uma maneira diferente. A arte traz esse intuito. Além dela querer demonstrar para a gente um pensamento de uma pessoa, ela transmite outros pensamentos, e a própria visão que a gente tem, ela expande essa visão. Mais uma das surpresas é a Galeria do Tunga. Isso. Essa galeria é chamada de Galeria Psicoativa. E foi feita especialmente a galeria para esses trabalhos. A galeria foi construída para os trabalhos. Alguns trabalhos foram construídos para esse espaço, para esse conjunto, mas também uma retrospectiva da obra do Tunga. Escapa, Teresa. Aqui, tanto as obras do Tunga como a galeria como um todo, inspira muito o visitante a entender a arte por todos os sentidos, né? Várias linguagens estão presentes, vários sentidos são ativados, então a gente tem a música. No caso da Teresa aqui, foi uma obra feita com funcionários do Inhotim, então 100 homens, né, 100 funcionários do Inhotim participaram no dia da abertura da galeria, fazendo a Teresa e incorporando, não vou falar atuar, né, mas incorporando o que seria um preso, né, estar preso. Ou seja, a Teresa é mesmo uma metáfora com as cordas de presídio Isso. Utilizadas para fuga. Escapa, Teresa. E no caso desse trabalho, A Luz de Dois Mundos, né? Isso. Quando ele amarra esses rostos europeus, né, e cria essa relação separada entre os dois mundos, né? Uhum. Ele está trazendo alguma questão da nossa identidade, colonização? Sem dúvida, por serem dois mundos, pelo título da obra, mas também, de novo, um elemento do Tunga que se repete, que é a ligação, é um fio condutor. Sim. Né? Então, de certa forma, como que essa cultura vai sendo modificada, mas ela está ligada, né? Eu, pessoalmente, gosto muito desse momento, dessa cena aqui, que é o descanso, é o que nos remete um pouco também ao índio, no sentido da rede. Da rede, né? Que não é necessariamente descanso, mas é um elemento forte da cultura, né? E que aquilo que aprisiona ou quase que captura, né, o rosto europeu, a cabeça europeia, vira uma rede, vira um elemento de uma outra cultura. E aí ainda esse trabalho tem a contribuição da trilha sonora do Arnaldo Antunes. Exatamente, que começa um trabalho ligado à Teresa, né? Mas
se espalha pelo espaço. E tem uma característica da trilha sonora, ela é repetitiva, ela é circular, ela parece que continua, né? Ela emenda, que também é um elemento importante no resto das obras do Tunga, né? Que é o círculo, é o circular, é o fechar um ciclo, né? A dança é a mesma. Escapa, Teresa. Essa obra que a gente vê agora nasceu no Carnaval de Salvador. Seu autor é o americano Matthew Barney. Primeira coisa que me vem na mente, a máquina dominando a árvore. Mas se você for olhar bem, ao redor dela, quem está sendo dominada mesmo é a máquina. Porque ela não tem como sair daqui, né? Interessante essa tensão que você coloca. Esse trator, ele foi usado numa performance que esse artista fez no Carnaval da Bahia, em que ele brincava com elementos justamente de criação e de destruição, e de elementos de natureza e de cultura. Então você relatou muito bem essa tensão, né? Essas barras de ferro têm uma forma, né, que se multiplicam. Você está dando, percebe? Em triângulos. Que formam hexágonos. O que tem hexágono na natureza? As abelhas? As abelhas. Que também faz uma similaridade com uma espécie de um olho de abelha, né? Imagens que se multiplicam, né? Ele vai explorar uma coisa formal, vamos dizer assim, que é essa estrutura geodésica, né? Essa estrutura que lembra um pouco os pequenas partículas dos olhos das abelhas, né? Os omatídeos, que existem milhares nos olhos da abelha, que permitem com que ela consiga ter uma visão de 280 graus, né? E que também são estruturas que são conhecidas desde a Grécia Antiga por ligarem dois pontos em uma curva, né? Você não acha curioso que essa terra esteja aí fixa nos pneus? Se não tivesse essa terra aí, seria a mesma leitura? Não, ia ser uma máquina lavada que não ia ser utilizada. Se fosse um trator novo? Sem nada, sem terra, sem barro, sem nada? Seria a mesma sensação? Não conseguiria ver ele destruindo a árvore. Ele foi usado num processo de destruição, ou talvez em outras ocasiões de construção, enfim. São essas tensões que estão presentes aqui, né? E agora, uma obra de arte feita de sons. Esse trabalho é de dois artistas canadenses, Janet Cardiff e George Miller. O título já deixa a gente curioso, The Murder of Crows, ou traduzindo, O Assassinato dos Corvos. Eu sinto que estamos fazendo um percurso aqui, né? Os sentidos. Então, tivemos muita coisa visual e agora passamos pro som. Não existe visualidade, inclusive pela galeria. A gente pode ver que é o mínimo possível de interferência, mas cria um momento de suspensão. Estamos dentro da cabeça, digamos assim, desse artista, estamos numa narrativa que passa muito pelo sonho. Please help me. Please help me. Muito pelo real também, tem momentos na obra que tem sons, né, muito fortes. Aí nos estimula a imaginação, né? Porque você vai imaginando aquela cena, essa situação. Acompanhamos os passos, né? É uma narrativa pelo som, né? E memória também, né? Porque sonho, memória, lembranças, vivências, tudo tá... Acho que ela pega exatamente nesse momento, nesse lugar onde tudo se encontra. A gente fecha esse nosso passeio pela arte contemporânea com uma obra do americano Chris Burden. O título significa Queda de Viga e foi exatamente assim que a obra começou. Em princípio, esse trabalho foi feito arremessando vigas numa piscina de concreto, né? Isso. E isso para as pessoas podem achar, isso é simples, isso não tem controle, mas na verdade tem todo um controle e uma intenção do artista quando constrói tudo isso, né? Esse mito de que a arte e que o uso do acaso e que é uma coisa que seria
vamos dizer, gratuita, não é bem assim, né? Tem toda uma dimensão de um projeto para isso acontecer, não é isso? Isso, com certeza. É interessante pensar da máquina que jogou essas vigas. Ou seja, temos um guindaste que ergue as vigas a mais ou menos 40 metros de altura, mas percebe que o guindaste é um tipo de construção, um tipo de máquina que é exatamente construída para não liberar a viga, ou seja, para que não haja esse tipo de acidente. Então, é tão calculado, há uma engenharia tão forte por trás dessa obra, porque você precisa construir um guindaste que solte a viga, ou seja, uma anti-máquina, uma anti-ação. A arte contemporânea transforma os suportes, né? E se antes você pode identificar como um objeto artístico, um desenho, uma pintura, algo que está ali delimitado como objeto artístico, com a arte contemporânea a gente tem outras inserções de materiais e de possibilidades, né? E que se a gente for observar a sociedade, na verdade, como se construía uma casa ou como se construía qualquer coisa há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, é diferente do que se constrói hoje, né? Isso. E no processo da arte eu acho que é um pouco similar, quer dizer, é natural que outros objetos, outras formas de pensar a expressão, a linguagem apareçam, né? Também, nesse sentido, não é tão difícil entender a arte contemporânea. Na verdade, é entender um pouco o mundo, né? Exatamente. Entender a arte contemporânea é entender o mundo, como o mundo está se transformando. É uma questão que lidamos muito aqui no Inhotim com os visitantes, essa questão, né? Não estou entendendo, não sei o que é. São perguntas que deveríamos nos fazer na cidade. Exatamente. Nós estamos entendendo a cidade? Quando vemos moradores de rua, quando vemos acidentes, isso é fácil. Às vezes é uma pergunta tão potente quanto. Né? E uma coisa que o Inhotim traz é justamente isso, quer dizer, aqui tudo é organizado, né? Uma das coisas que a arte tem, que seria um mito, é essa ideia de que o artista é um desajustado, que é uma coisa romântica ainda, né? Mas que, na verdade, pelo contrário, o artista está todo o tempo organizando coisas, né? Pensando coisas, pensando em como se expressar, construir novas linguagens, né? A organização é uma coisa fundamental na arte, né? Sem organização, nenhum objeto, nenhuma obra de arte acontece, né? A arte é também uma forma de conhecimento. Pensar a arte é entender o mundo a partir de temas como a organização, a percepção de outras realidades e as formas que os artistas têm de construir uma realidade nova. É um pouco isso que a arte pode ensinar. E essa viagem ao Inhotim trouxe para a gente essa possibilidade de olhar para a arte contemporânea como uma forma de produzir conhecimento.